Fim de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Ponte Preta 1 e acho que a classificação agora já era. Complicado falar desse jogo do Corinthians. Eu vou tentar aqui ao máximo falar com a razão, porque a classificação do Campeonato Paulista ficou, cara, impossível não, porque matematicamente dá, mas sendo bem honesta, né, deixando qualquer sentimento de torcedora no momento, obviamente que a gente sempre vai torcer, mas honestamente eu acho que ficou bem difícil porque são dois times, né? São dois times que o Corinthians teria que ultrapassar aí no caso, e um deles, inclusive, tem um jogo a menos, né? Então acho que ficou bem complicado, praticamente impossível. As chances eu acho que não vou dizer zero, né? Porque o futebol a gente já viu de tudo acontecer, mas quase nulas, vamos falar a verdade. Mas vamos lá, o que a gente tem pra falar desse jogo, né? O futebol, cara, o futebol é coisa de maluco, né? Não se explica o futebol. Mas eu ia esquecendo, antes de mais nada, se inscreva, dá uma moralzinha, ajuda a gente tá em busca dos 30 mil inscritos, é importante, então se inscreva e deixa o like também no vídeo. Vamos lá, o futebol ele é inexplicável. Por que o futebol é inexplicável, né? Porque eu tô descabelada? Não, não é por isso. Mas por quê? Porque hoje a gente tá com um sentimento amargo, né? Porque não veio a vitória e você viu que o Corinthians jogou melhor, que o Corinthians dominou o tempo todo, né? Só que quando acontece o contrário, no caso, no último jogo do Campeonato Paulista, por exemplo, que a gente consegue empatar aquele jogo heróico contra o nosso maior rival, é aquele sentimento de explosão, de alegria, mas agindo racionalmente, o Palmeiras foi melhor do que o Corinthians 80% naquele jogo, né? Então, tipo assim, muito provavelmente, não sei se parecido ou não, mas o sentimento que eles sentiram, né? Obviamente que ali se tratava de rivalidade, que é uma coisa totalmente diferente, é um sentimento parecido com o que a gente tá sentindo agora. Porque o Corinthians foi melhor do que a Ponte Preta. O Corinthians é aquele jogo que parece que a bola não ia entrar de jeito nenhum e de fato não entrou de jeito nenhum, né? Vamos lá, no jogo em si, o Corinthians logo de cara ali praticamente, né? O Corinthians já começa meio que sufocando. Só que aí numa escapada de bola da Ponte Preta, aí o Hugo faz uma falta que eu achei uma falta, né, desnecessária ter feito aquela falta ali, mas beleza, uma falta logo na entrada da área, né, praticamente. E aí é cobrado e sobra a bola. Na verdade, é cobrado, o Carlos Miguel defende aquele rebate pro meio da área. E aí eu achei uma falha assim do Carlos Miguel, tá? E aí, né, numa dessa, o jogador da Ponte Preta cabeceia e a bola entra. Gol da Ponte Preta. E foi isso, o jogo da Ponte Preta. Foi só isso. Só esse gol. E acabou. E aí o Corinthians domina o jogo, vai pra cima e chuta e peca nas finalizações e toma atitudes erradas, né? O Wesley, nesse jogo, pra mim, ele... Muitas vezes ele é muito fominha, mas também se ele não faz algumas jogadas ali, parece que não acontece nada, né? Então, tipo assim... Eu de verdade eu não consigo criticar, assim, o time, a algum jogador em específico, sabe? Eu achei que o primeiro tempo do Maicon foi ruim, mas no segundo tempo ele melhorou. O Fagner errou tudo no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele deu uma melhoradinha ali e tal, mas... Enfim, cara, o Antônio Oliveira não consigo culpar ele também, porque no momento que o time tá precisando ali, ele começa a fazer alterações ofensivas pro time pra cima, né? Tira o Gustavo Henrique, coloca o Ranieri na zaga e coloca o Biro, coloca o Matias Zorras, né? Coloca o time pra cima, coloca os Mosquito ali, vai tirando jogadores defensivos e vai tentando fazer o Corinthians ir pra cima. E o Corinthians vai pra cima, só que, cara, tenta. Eu acho que o único erro, na minha opinião, o Corinthians tentava fazer muito cruzamentos ali, aquele balãozinho na área, né, pra tentar cabecear e ir pro gol ali, só que nitidamente os jogadores da Ponte Preta, né, são os jogadores mais altos ali, então, e o Yuri, a gente sabe que o Yuri não é aquele cara cabeceador, né, aquele centroavante pivô ali, então, tipo assim, toda vez que jogava a bola na área dessa forma, né, dava aquele balãozinho, aquele cruzamento, não funcionava, não era assim, não adiantou. O Corinthians teve uma chance ali com o Matias Zorras, né, que parecia que a bola ia entrar. Teve chance com o Félix Torres, pelo menos umas duas com o Félix Torres. Teve com o Gustavo Henrique no primeiro tempo, né, com o Romero, com o próprio Yuri ali. Ah, cara, mas foi daqueles dias que a bola não entrou, né? Mas o que eu quero falar sobre
esse jogo sobre o Campeonato Paulista em específico, né? O que a gente tem que tentar entender. A culpa do Corinthians não se classificar no Campeonato Paulista não foi por conta desse jogo, né? Quando terminar aí o Campeonato Paulista, né? A gente não vai olhar para trás e falar assim, o Corinthians não conseguiu a classificação porque perdeu da Ponte Preta em casa. Não. O Corinthians não conseguiu a classificação por conta dos 5 jogos, cara, que a gente não conseguiu, dos 5 jogos que a gente perdeu, né, na mão do Mano Menezes ali no início da temporada. Então, tipo assim, foi por isso, né, e a conta uma hora chega e chegou nesse jogo em específico, né, o Antônio Oliveira chegou, conseguiu fazer o time jogar, a gente conseguiu vencer alguns jogos, mas é isso, era você tentar vencer todos os jogos, praticamente os próximos jogos, para tentar uma classificação ainda, dependendo do resultado dos outros times que tá no mesmo grupo que o Corinthians, né? Então não dependia só da gente. Né? Eu tô falando, eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas você não acredita na classificação? Cara, eu tô tentando fazer esse vídeo aqui falando mesmo sendo racional, né? Como eu falei aqui, o futebol tudo pode acontecer, mas como eu falei, olhar e ver que a classificação ficou quase impossível. Para não dizer impossível, ficou quase impossível. Então, eu tô agindo diante da racionalidade nesse pós-jogo aqui. É claro que eu vou torcer os próximos jogos, né? Vai que, né? Como eu falei, o futebol é maluco. Acontece um monte de coisa aí inesperada. Mas, enfim, então, tipo assim, a culpa né, de ter mantido o Mano Menezes ali, dos jogos que a gente perdeu, de um time que não conseguia se organizar, nem nada do tipo, de um time que não demonstrava nenhum poder de reação. Tanto que a gente estava brigando para não ser rebaixado no Campeonato Paulista, né? Pelo menos hoje a realidade é outra. E eu sei que é muito pouco a gente falar isso, né? É muito pouco você ver o Corinthians fora. É muito pouco você querer que o Corinthians só escape do rebaixamento, né? Um time como o Corinthians, ele tem... Cara, ele não tem nem só que classificar. Ele deveria estar sempre ali, pelo menos chegar numa semifinal de Campeonato Paulista, né? Essa é a realidade dos times grandes de São Paulo. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos. Eu já comentei em um dos pós-jogos aqui, né, que é claro que eu sempre vou torcer pro Corinthians se classificar, mas diante do cenário, diante de tudo que foi, eu não vejo... Claro que ruim sempre é, mas eu tento enxergar dessa maneira, tento enxergar com o copo meio cheio, porque aí, querendo ou não, o Antônio Oliveira aí vai ter uma pré-temporada, uma pequena pré-temporada para o time na Copa do Brasil, né, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, que teremos aí pela frente. É isso, gente. Um pós-jogo rapidinho. Eu particularmente acho que foi falha do Carlos Miguel, sim. Tá na hora que ele rebateu a bola pra área, né? Porque eu tenho certeza, né? E eu falo por mim também, que se fosse o Cássio eu iria reclamar. Então vamos ser justos aqui, né? Então acho que ele falhou. Mas pior, né? Que não teve nada também nem pro Carlos Miguel defender, né? Foi só esse lance aí também e... Cara, futebol é inexplicável. Quem explica o futebol? Quem explica? Enfim, gente, esse foi o pós-jogo. Peço pra você se inscreva no canal, deixa o seu like, é nóis, respeita as minas e vai Corinthians.